Eu sou a professora Jaque Sampaio e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Para hoje, pessoal, a gente vai ver o que? A gente vai trabalhar a escravidão. Então, não tem como a gente pensar e refletir sobre o Brasil atual sem nós vermos esse passado escravocrata. Eu sei que tem muita gente que fala assim: a escravidão já acabou, a escravidão é mimimi, nossa, mas faz mais de um século, né? O que essa galera tá reclamando? Pessoal, não caiam nessa, tá? Quem fala isso não é só mal informado, é também maldoso, tá, pessoal? Por quê? Porque ignora que, embora a escravidão já tenha acabado, a estrutura escravocrata, a lógica escravocrata, ela continua na nossa sociedade e é a base da nossa sociedade. Se não fosse a base, pessoal, não existiria marginalização da população afro-brasileira, nem o preconceito racial. Então, vamos já parar com isso, tá, pessoal? Sim, é necessário que a gente sempre reveja esse passado escravocrata para poder refletir sobre o presente. Bom, galera, por onde começamos então, né? Uma das coisas que é bem difundida e que às vezes causa um pouco de confusão é se já existia ou não escravidão na África antes da chegada dos europeus. Sim, tá, pessoal? Existia sim escravidão na África antes da chegada dos europeus. De que maneira que essa escravidão funcionava? A lógica era bem diferente. Porque, gente, essa escravidão que predominava na África, ela era uma escravidão entre etnias, entre povos que disputavam entre si poder, territórios, melhores condições de sobrevivência. Então, gente, qual é a diferença? Quando os europeus eles começam a se instalar, e aí eu vou falar especificamente aqui dos portugueses, tá? Quando os portugueses começam a instalar suas feitorias na costa africana e começam a se aproximar dos africanos, começam a entender essa lógica dessa escravidão que já existe, o que os portugueses propõem? Bom, já que vocês já escravizam, a gente está interessado em comprar esses escravizados. Ou seja, tá, pessoal, o que os portugueses viram? Os portugueses, quando eles começam a colonizar aqui o Brasil, em função da resistência indígena, os portugueses vão ter muitas dificuldades de empregar esses nativos como mão de obra. Essa resistência indígena vai acabar ocasionando, né, vários confrontos, vários conflitos, e os portugueses percebem que é necessário trazer aqui para essa América colonial portuguesa mão de obra, porque senão eles não vão conseguir efetivar a colonização. Os africanos lá na África já escravizam pessoas, então o que os portugueses se dão conta? Vamos trazer aquelas pessoas para cá. Ou seja, né, pessoal, os portugueses fazem uma oferta para esses povos africanos. E aí, é claro que a partir dessa oferta se começa uma lógica de mercantilização da vida humana. Pessoal, cerca aí, né, de 12 milhões de pessoas foram trazidas da África e feitas escravas, não só no Brasil, mas em toda a América. Então, gente, é o que nós chamamos lá da diáspora africana, né? O que os portugueses incrementam nessa escravidão que já existe? Um negócio transoceânico, um negócio internacional de tráfico de pessoas. Para quê? Para chegarem aqui no Brasil colonial e servirem de mão de obra, principalmente aí no ciclo do açúcar no século XVI, tá, pessoal? Então, gente, é isso que vai acontecer, né? Os portugueses vão incrementar algo que já existe. Na África, gente, como é que funcionava no interior do território africano a captura de escravos? Os portugueses, eles não adentravam o interior do território africano. Essa captura, ela era feita pelos próprios povos africanos, tá, gente? E ela poderia ocorrer de duas formas. Poderia ser por guerras entre etnias rivais entram em conflito e aí aquele que perde, né, vai acabar se tornando escravo
seu inimigo. Os portugueses vão ajudar muito, né, gente, a provocar esses povos inimigos entre si, para propiciar a lógica da escravidão. Mas tinha uma outra maneira que ficou bem famosa, infelizmente, que são as correrias. As correrias, gente, eram capturas que poderiam acontecer a qualquer momento, não era necessário ter uma guerra ou um conflito, simplesmente um povo decidia fazer uma correria, caçar outros povos, para que eles fossem então vendidos lá na costa para os portugueses. As correrias acabaram ficando mais famosas. Elas poderiam ser expedições, uma espécie de expedição bem organizada para captura de um contingente grande, 400, 500, 600 escravos, ou também poderia ser algo mais individual, né? Um apresamento de 1, 2, 3, né? Um grupo menor. Qual era a lógica? Para a captura, se fortalecia o coletivo, se fortaleciam essas etnias e se colocavam elas em briga uma com a outra. Quando chegavam na costa, se fazia o que? Se fragilizava essa questão étnica, né? E se misturavam então essas etnias para que elas se enfraquecessem. Línguas diferentes, costumes diferentes, então tudo isso poderia enfraquecer possíveis levantes. Outro detalhe, pessoal, que nós temos que nos perguntar também é o seguinte: em qual momento se começou a associar África, escravos e cor da pele? Em qual momento que essas três palavras elas vão se unir, né? Aí vem um detalhe extremamente importante, tá, pessoal? Primeira coisa, os africanos, eles não se viam como africanos, tá? A África, ela é uma invenção europeia, ela é uma invenção dos brancos europeus, que começaram a ver esse continente, que era extremamente diverso, como a África, tá, gente? Primeira coisa. Então, a África, ela é uma invenção própria dos europeus, tá? Essa percepção que nós carregamos, infelizmente, até os dias atuais em relação à África. Um segundo detalhe, né, pessoal, em relação aos portugueses. Os portugueses são os responsáveis por criar também a ideia de preto, a ideia de negro. O que os portugueses faziam, pessoal? Eles, a partir dessa nomenclatura negro, eles começavam então a universalizar essa categoria de escravos africanos, a não mais considerar que eles vinham de diferentes etnias, né? Quando eles chegavam aqui na América, principalmente na América Portuguesa, se universalizava, são os negros. Então eles não eram mais pertencentes, eles não tinham a nenhuma etnia, eles não tinham memória, eles não tinham identidade, eram os negros. Então a percepção social que nós temos hoje deriva também dessa construção europeia, dessa construção social da cor. Tá, gente? Isso também é bem importante, né? Os escravos africanos, né, pessoal? Primeira coisa, esses povos não se viam como africanos e esses povos não se viam como negros e nem esses escravos se viam como negros, né? Isso não existia, não funcionava dessa lógica. Então, gente, qual foi a questão do empreendimento português? Eles criaram essas novas categorias de africano, de preto e começaram a associar a cor a uma condição. Começaram a associar a cor a uma condição de ser escravo. O interessante da gente perceber é que os europeus eles acabaram construindo uma percepção social da cor. E eles construíram isso pautados na questão da diferença e não da desigualdade social. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que, né, a gente não pode analisar esse escravizado africano que vem para o Brasil sob o prisma da desigualdade social, porque isso significaria dizer que há uma possibilidade de reversão. Uma situação de desigualdade social, ela pode, a princípio, ser revertida.
Porém, quando a gente fala do escravizado no Brasil colonial, ele está sendo construído a partir do prisma da diferença, ou seja, não se está escravo, se é escravo. E o que marca a condição desse ser escravo são duas coisas: o pertencimento dele a essa universalização da categoria negro e também a denúncia que ele carrega na cor da pele, ou seja, ele é transformado escravo porque é negro. Isso, claro, né, pessoal, estou explicando na percepção dos europeus. O que isso significa? Que nessa estrutura social ela vai sendo muito bem construída para negar a tradição africana, para negar as culturas africanas e para negar, obviamente, a humanidade a esses escravizados que vêm para cá. Eles eram vistos como coisas, como propriedades. Esse escravo vai ser aquele que vai perder a sua liberdade total, liberdade sobre o seu corpo, liberdade sobre, né, as próprias coisas que produz no seu trabalho, liberdade sobre a sua própria geração. Então todos os filhos que esses escravos porventura tenham não são também propriedade deles, tudo é propriedade do Senhor. Então, gente, a lógica da escravidão aqui no Brasil ela vai ser muito perversa nesse sentido. Ela não vai permitir que esse escravo tenha o mínimo de condição humana. Esse escravo é uma coisa, uma propriedade. E aí a gente pode se perguntar, né, poxa, mas como é que os portugueses se convenceram disso, né? Porque como que eles aceitavam essa ideia e como que eles não viam esses povos como humanos, tal qual os europeus, né? Porque há aí também, gente, toda uma questão ideológica de tentativa de inferiorizar esses povos. Os europeus, os portugueses, espanhóis, depois ingleses, holandeses, né, de modo geral, eles vão enxergar esses povos africanos como povos bárbaros, selvagens, que não têm civilização, que não têm humanidade, que não têm Deus, e por isso merecem então serem escravizados. É interessante, e daí isso eu posso abordar em outro vídeo, assim, né, pra gente papear um pouco mais, que em relação aos indígenas aqui no Brasil o olhar já era um pouquinho diferente, embora também os indígenas foram feitos de escravos desde, pessoal, do século XVI. Então, mas eles eram vistos, né, com a questão da tentativa de civilização desses povos nativos, eles eram vistos um pouquinho diferente. Então tem lá a Companhia de Jesus, né, as missões jesuíticas que vão tentar civilizar, mas mesmo assim, pessoal, essa lógica dos europeus de civilizarem é perversa, ela é terrível. Ela funciona na lógica do apagamento das memórias, tá, gente, das tradições, né, e da não aceitação mesmo, assim, dessas questões culturais. Certo, gente? Então, pessoal, por hoje eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula aí de história. Beijos!